Olá, pessoal. Mais uma aula de biologia, tá bom? Continuando, na verdade, a aula passada sobre protozoário. Aula passada, eu coloquei no Google Sala de Aula, né? Eram uns videozinhos, né? Vídeo aula falando sobre protozoário, tá bom? E a aula de hoje, a gente vai falar de protozoário, só que doenças, tá? Causadas por protozoário. Então, você tem aí protozoário que causa doenças humanas, tá bom? Para ficar um pouco diferente, né? Para ficar mais diferenciado, melhor para vocês, eu procurei sair um pouco dentro de casa, né? Observando um pouco aqui, um ambiente um pouquinho mais aberto, tá? Mais dentro de casa, lógico, né? A gente não pode sair. E eu espero que o ambiente externo não atrapalhe muito, tá? Que isso ajude você durante essa sua aula aí, tá bom? Ó, então pegue um material, tá bom? Novamente, tá? Todas as aulas passadas estão no Google Sala de Aula. À medida que você vai lançando, eu vou corrigindo, tá? Logo, logo vai ter a nota oficial também no Professor Online, certo? Para vocês terem acesso no Aluno Online. E as dúvidas, tá? Vocês podem enviar as dúvidas, a gente vai tirando as dúvidas. Principalmente na terça-feira, tá bom? Que é o nosso dia para a gente tirar nossas dúvidas, tá bom? Então, para iniciar, vamos lá. Todo mundo já pegou o material, né? Protozoários que causam doenças humanas. No livro de vocês, estou com o livro de vocês aqui embaixo, tá bom? Só conferindo. Outra coisa, essa aula aqui é uma aula mais descontraída, né? A gente estivesse dando aula normal para vocês, né? Não é aquele vídeo convencional, tá bom? Vocês têm aí na página 52 até a página 56, tá bom? O mesmo material que eu vou passar aqui. Inclusive, essas imagens foram retiradas do material de vocês, tá bom? Então, vocês podem acompanhar no livro de vocês ou aqui através da apresentação. A primeira doença que a gente vai estudar, a amebíase, tá? Ou disenteria amebiana, tá? Ela é causada pelo filo, tá? Risópode, tá? Esse conjunto de animais aí que compõem esse filo, vocês chamam de risópode, principalmente devido a essa característica que você observa aqui, ó. Opa, só um minutinho, voltar aqui, colocar um apontadorzinho para ficar melhor. Devido a essas projeções do citoplasma, tá? Que vocês observam tanto na imagem A, B e C, essas projeções que você observa aí, tá bom? São os pseudópodes. Ele vai utilizar essas projeções para se locomover, para a captura de alimento, tá bom? Já falamos um pouco disso, imagino eu, num primeiro ano, certo? Tá um minuto? Se deu para ouvir, né? Interferência interna. Continuando, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui, ó, a amebise, tá? Ela é causada por protozoário, é esse protozoário aqui, Entamoeba histolytica, tá bom? Essa tamoebazinha, nessa imagem, não fica tão visível assim o espelcerópode deles, tá? Mas ele usa essas projeções para a locomoção, tá bom? Vamos lá. Como é que acontece? O foco aqui não é nem descrever tanto os protozoários, né? É mais as doenças, forma de tratamento, forma de prevenção, tá bom? O que essa doença pode causar, principalmente para nós seres humanos, beleza? Então, assim, ó, o que vai acontecer? Você vai adquirir essa doença, tá? Através de água ou alimento contaminado. Pelo cisto, a gente vai ver que o cisto é uma forma de resistência. Para fazer uma analogia, uma comparação bem geral, bem assim mesmo, tá? Imagine como se fosse uma semente, tá? É um cisto, a estrutura que vai conferir uma resistência àquele animal, até ele conseguir se estabelecer em um novo organismo, para ele conseguir ter metabolismo, voltar a se reproduzir. Tá bom? Então vamos lá. Essa água e esse alimento estavam contaminados com esse cisto. Tá bom? Então aqui, ó, ingestão do cisto da ameba. Uma vez que você ingeriu esse cisto, o que vai acontecer? Vai lá para o seu intestino, não é? Então lá no intestino, o que vai acontecer? Esse cisto vai liberar essas amebas, tá? Essa tamoeba histolística aí, no caso. E quando for liberado, tá? Vocês observam aqui, ó. Essas formas vegetativas de chama é o cisto, tá bom? Essas formas vegetativas se multiplicam e lesam os vasos sanguíneos intestinais. Então, elas vão começar a lesionar
seu intestino e vão se alimentar daqueles fluidos que estão sendo liberados, vai se alimentar de hemácias, tá bom? Essas amebas aqui, que estão se alimentando, né, elas podem novamente adquirir uma camada protetora e entrar na forma de cisto. Aqui, ó, parede do cisto, você observa aqui dentro e aqui dentro eles, né? E esses cistos podem ser liberados através das fezes, tá bom? Então, o que vai acontecer? Uma pessoa estava contaminada, observe aqui, uma pessoa estava contaminada, defecou em um local inadequado. E o protozoário que estava nessa fezes, de alguma maneira, entrou em contato ou com a água ou com o alimento. Isso é muito comum acontecer. Como assim? Você defecou em um local inadequado, próximo a uma fonte de água, cisto é uma forma de resistência, então ele fica viável por um determinado tempo no ambiente, tá? Aí esse protozoário escorreu e conseguiu chegar até a água, né? Então, choveu, levou esse cisto até uma fonte de água. Aí você pegou essa fonte de água, um rio, um riacho lá, e aguou lá a sua horta, tá bom? Aí você pegou aquelas verduras e tudo mais. Quando foi comer essa verdura, não teve o processo de higienização correto, acabou consumindo esse alimento contaminado. Ou então mergulhou naquele rio, naquela água, entrou água pela sua boca, tá? Pelo seu olho. Enfim, você adquiriu aquela água novamente, acabou se contaminando. Então, as maneiras de prevenção aqui é educação sanitária. Por exemplo, e saneamento básico. Ó. Saneamento básico. Não defecar em local inadequado. Por exemplo, quando você for construir, tá? Observe aqui. Você vai construir uma rede de esgoto, né? E pro lado. Não construir cisterna ou rede de esgoto no mesmo nível da água, ou simplificando. Você não pode construir uma rede de esgoto, uma fossa, muito próxima a um local onde você vai retirar água, tá bom? Porque esse cisto pode infiltrar no solo e entrar em contato lá até o oceano freático, da onde você retira essa água. Essa água que você vai estar retirando está contaminada. Medida de educação sanitária: lavar as mãos ao usar o banheiro, ferver ou filtrar água, lavar bem os alimentos antes de ingerir, principalmente aqueles alimentos que você não vai cozinhar previamente, tá bom? Então, são maneiras de prevenção. Ora, quais são os sintomas? Imagine só, né? O que eles causam, né? Quais são as consequências? Se é o que você está consumindo, então vai ter muita, e vai para o seu intestino, então tá algo muito relacionado a isso, tá? O seu intestino. Por exemplo, aqui embaixo, ó, diarreia, náuseas, vômito, cansaço, né? Você tem um protozoário consumindo seus nutrientes lá, então você não tem energia suficiente, então tem um cansaço. Pode ocorrer febre, calafrios, enjoos, tá bom? Beleza? Então, primeira disenteria amebiana tal, ou amebise. O segundo que a gente observa aqui, só um minutinho, deixa eu colocar isso aqui para o lado, para ficar melhor para eu visualizar. Você tem aqui, vamos lá, leishmaniose, tá? Leishmaniose, vamos lá, é uma doença também causada pelo protozoário, beleza? E no Brasil, estima-se que cerca de 40 mil pessoas por ano adquiram um dos tipos de leishmaniose. Temos aqui a visceral, ou calazar, mais conhecido como calazar, né? Que a gente vê especialmente no cachorro. Temos a tegumentar ou úlcera de Bauru, tá bom? Essa estimativa de 40 mil pessoas anual não é uma estimativa tão atual ainda, mas ainda é uma doença muito recorrente, beleza? Então, primeiro a gente vai falar da maneira geral dela, tá? Então, essa doença é causada por um mosquito, a leishmaniose, tá? Tô falando da leishmaniose como um todo, conhecido popularmente como mosquito palha, tá bom? Esse mosquitinho que você observa na imagem aí abaixo. Então, se ele é causado por esse mosquito, a principal forma de evitar a doença, evitar que, vamos lá, que o protozoário, que é o protozoário que causa a doença, isso é importante dar uma ênfase, tá? O mosquitozinho aí, isso é o transmissor, isso é o vetor da doença. O que vai causar a doença é o protozoário que vai estar nesse mosquitozinho aí, tá bom? Então, o protozoário causa a doença, então o mosquito é o vetor. Então, para você combater essa doença,
para você se prevenir dessa doença, você tem que evitar o vetor dessa doença, tá? Então, o que você vai fazer? Observe aqui do lado, ó. Você vai se proteger, tá? Aqui, você vai se proteger a janela, a porta, tá? Para evitar a entrada do mosquito, o uso de inseticida, tá? E o uso de telas, ó. E uso de, a gente chama de cortinados ou véu, tá? Essas proteções de rede, beleza? São aqui pro lado. Então, os sintomas, de maneira geral, tá? Falando da leishmaniose, tanto a visceral como a transversal, ó, a visceral ou a tegumentar, você tem febre prolongadas, aumento do baço do fígado, aumento de alguns órgãos, tá bom? Perda de peso substancial, tá? E anemia, beleza? Aí aqui a gente começa a falar, de maneira geral, a diferença, né, do visceral e, posteriormente, a tegumentar. A visceral aqui, ou calazar, tá? Você já sabe, né? O vetor da doença é o mosquito palha, tá bom? E que vai causar a doença é esse protozoáriozinho que você observa do lado, tá? Esse protozoário flagelado, chamado de Leishmania chagas, tá bom? Esse protozoário aqui, Leishmania chagas, ele vai afetar tanto cães como o ser humano, tá? Os animais, geralmente aí, os caninos aí nesse caso, são os vetores mais saem mais como reservatório da doença, tá? O vetor é o mosquito, beleza? Então vamos lá. Então ele pode infectar o cão, por exemplo, o cão está lá infectado com calazar, aí o mosquito vai lá, picou o cachorro, e quando for picar o ser humano, acaba transmitindo essa doença, beleza? Por isso ele tem muitas essas campanhas de vacinação contra o calazar para os caninos, beleza? A tegumentar, observa, a tegumentar, porque umas imagens, quando a gente fala da anterior, aqueles sintomas, tá? A gente pensa muito nos sintomas anteriores, tá bom? A atual aqui, vamos lá. A tegumentar ou a úlcera de Bauru, você pensa nessas feridas, tá? Essas feridas associadas muito à sua epiderme, tá bom? E a característica marcante, observa essa ferida aqui. Essas bordas mais acentuada, você vê uma borda mais acentuada, todo um contorno dessa ferida aqui. Beleza? Minutinho. Referência externa. Referência externa. Então, a gente observa aqui. Ela é causada por Leishmania basilense, que é o protozoário. Tá bom de novo. Ela é causada pelo protozoário. E esse mosquito aqui, que é o mosquito palha, esse é o vetor da doença. Tá bom? Só que essa doença tegumentar, ela também vai interferir aqui, ó, cavidades nasais, tá bom? Aliás, nas mucosas, tá? Aí é foto de uma cavidade nasal. Mas também, ó, faringe, laringe, tá bom? Então, nas regiões mucosas, por exemplo, aí você vê na cavidade nasal, tá bom? Ela, em casos mais extremos, ela pode causar essas deformações, beleza? A próxima doença que a gente vai estudar agora, ó, a próxima doença que a gente vai estudar no momento aqui é a doença de Chagas. Ó, então já viu duas doenças aí, não é isso? E também das características gerais, tá bom? Falando dela, falando de sintomas, de que causa. Ah, e a prevenção anterior a gente falou também, né? Lá no início. Tanto para visceral como a tegumentar, tá bom? O combate ao mosquito, beleza? Porque ele é o vetor da doença, tá bom? Então vamos lá. Doença de Chagas, tá bom? É uma doença muito conhecida, né? E cai muito, às vezes cai muito em questões, tá? Ela tem esse nome devido a esse médico sanitarista aqui do Brasil, tá? Carlos Chagas. Ele que descobriu o protozoário causador da doença e descreveu o seu ciclo de vida, tá bom? O vetor da doença é esse insetozinho que você observa aqui no lado, tá? Esse besourozinho. E o protozoário que vai estar contido no seu interior é que causa a doença, beleza? Mas o vetor da doença é esse mosquito que você vê do lado. Então aqui, novamente, tá? Essa imagem eu achei até do livro de vocês. Você tem um protozoário aqui, ó, você tem o vetor da doença, desculpa, o vetor da doença, tá bom? Interferência externa, né? De novo. E aqui embaixo, então continuando, ó, que a gente vê
o protozoário, tá bom? E aqui uma representação desse protozoário. Esse protozoário Trypanosoma cruzi é o causador da doença de Chagas, beleza? Então aqui você vê o ciclo de vida dele, olha, o ciclo de transmissão, tá bom? Então aqui, ó, você tem um inseto barbeiro contaminado. Esse insetozinho, ele tem hábito noturno, tá? Durante o dia, geralmente está escondido, tá bom? Então, durante a noite, ele sai para picar e ele pica principalmente próximo à região do rosto, que é a região geralmente está mais desprotegida. Então, você vê aqui, ó. Devido a isso, que tem esse nome popular de barbeiro, porque pica muito aqui próximo da barba, né? Na região do rosto, tá bom? O que acontece? O protozoário, ele não vai estar contido na sua picada, né? Ele vai estar contido na fezes, tá bom? Então, o que acontece? Ao picar, ele vai defecar próximo ao local. Observe aqui, ó. Aqui você vê o local da picada. Passei. Você vê aqui o local da picada, tá? E acaba defecando próximo ao local da picada. Então, geralmente, picou, ficou aquela região irritada, você acaba coçando. E ao fazer esse movimento, você acaba introduzindo a fezes do protozoário dentro da sua pele, tá? Ou então, às vezes, ele defere muito próximo e acaba caindo mesmo, tá bom? E também outras regiões, tá bom? De alguma forma, esse protozoário tem que entrar no seu corpo. Isso é a forma mais comum, tá bom? Então, o que acontece? Uma vez que ele entrou no seu corpo, ele vai, o protozoário vai entrar até cair na sua corrente sanguínea. Então, você observa aqui, ele vai entrar, tá bom? Deixa aqui. Até cair na corrente sanguínea. Chegou na corrente sanguínea aqui, ó. Você vê o protozoário no sangue, tá? E a hemácia, ele vai infectar aí, chegar até um órgão, tá bom? Aqui do lado tem a forma, já aproveitando, tem essa forma de prevenção. Novamente a mesma coisa, tá? Você vê aqui que vai ser combate ao vetor da doença. Então, se você tem o vetor da doença, é mais fácil você combater esse vetor da doença, certo? Então, proteção de portas e janelas com tela, uso de inseticida, uso de cortinados ou véu, tá bom? Esse protozoário, eu falei da forma mais comum é aquela, né? De dar picada, vai ficar próximo ao local da ferida. Só que tem outras maneiras de você também contrair, tá? Estima-se que no Brasil não tem mais a transmissão da doença, tá? Estima-se, tá? E que as doenças presentes atualmente são doenças crônicas, né? Que é doenças mais prolongadas. Mas, por exemplo, pode acontecer, né? Pode ter essa possibilidade dessa situação aqui. A mãe transmitir a doença, transmitir o protozoário através da gestação, tá? Ou durante a amamentação, tá bom? Já que o protozoário vai estar muito associado na circulação sanguínea. Um minutinho. E mesmo no Brasil, teoricamente, né, não sendo ainda uma doença mais não está sendo uma doença mais que ocorre ainda, ela ocorre, mas não é uma doença ainda que é disseminada, tá bom? Não tem mais o vetor da doença contaminando mais pessoas, entendeu? Pelo menos essa é a estimativa, mas pode estar acontecendo, tá bom? A gente não tem essa estimativa oficial. Teoricamente, não está ocorrendo mais casos, novos casos, assim, né? Aqui, por exemplo, mas é uma doença ainda que afeta milhões de pessoas no mundo como um todo, tá bom? Ó, aqui algumas reportagens que eu tirei, você tem aqui, a silenciosa doença de Chagas faz 7 milhões de vítimas no mundo, tá? Nós tudo são estimativas, beleza? Aqui, outras formas de transmissão, só para não esquecer de mencionar, né? A gente viu a picada, viu através da amamentação ou durante a gestação, transplante de órgão, mas isso é muito mais difícil de acontecer, mas através da ingestão, tá, de alimentos contaminados com a fezes que contém o protozoário. Então aqui, surto de doença de Chagas atinge 9 mil pessoas em Belém e a Secretaria de Saúde identifica 10 casos de doença de Chagas por consumo de açaí contaminado. Então vamos lá, há uns anos 2 anos, 3 anos, eu não recordo muito bem a data específica, mas teve uma polêmica muito grande com o consumo de açaí, né? O açaí é muito em alta. Por quê? Quando você tiver a oportunidade, por exemplo, de viajar para regiões, por exemplo, do Pará, mencionou aí Belém, né?
Lá o consumo de açaí é cultural, então você almoça e come açaí, é um consumo muito intenso, o açaí é diferente do açaí que a gente come, tá bom? O açaí que a gente consome aqui, por exemplo, é um açaí industrializado, é processado, vendido, geralmente é a polpa, a pessoa faz a parte da polpa, que faz aquele açaí que a gente come. Lá não, é açaí muito in natura, você anda na rua e pisa em açaí, literalmente, você anda na rua e pisa em açaí, tá bom? É açaí, pra onde olha tem açaí. Então lá açaí muito in natura, é tiro da natureza, pegou o açaí no pé, processou e comeu, que é muito, muito forte, tá? Tiver a oportunidade, façam isso, é muito forte. Então, mas só que esse açaí que ele acaba tirando da natureza e já come direto, se estiver contaminado com a fezes do protozoário, né, for mal armazenado, enfim, não houve a lavagem correta, tudo mais, se começa esse açaí contaminado com a fezes, tá bom? E nessa fezes tiver o protozoário, ele vai contrair a doença, certo? Então vamos lá. Aqui tem as formas de transmissão, em vez de você tem novamente citando as formas de transmissão da doença, mas vamos falar do sintoma, tá? Tem a fase aguda e a fase crônica. Você sabe que a fase aguda é aquela fase mais rápida, você tem um pico dos sintomas, e a crônica é aquela fase que os sintomas são prolongados, tá? Acontece um tempo maior. Então, fase aguda. Você tem febre prolongada, mais de 7 dias, dor de cabeça, fraqueza intensa, inchaço no rosto, nas pernas. Você vai ter um inchaço, por exemplo, na região da picada, tá? Dor de estômago, vômitos, diarreias. Fase crônica. Observe a fase crônica envolve muita parte intestinal aqui, ó. Constipação, problemas intestinais, dor no abdômen, dificuldade de engolir, muito associada ao sistema intestinal, tá bom? Associada ao sistema intestinal aí. Só um minutinho. Interferência externa. Aí também continuando, batimento cardíaco irregular, aumento do coração, aumento do braço, aumento da falta de ar intenso, acúmulo de água no coração, no pulmão, tá bom? Então, esses são alguns dos sintomas. Lógico, né? Todas essas doenças, a gente pensa assim, em casos mais severos aí, né? Complicações da doença, causando a morte, beleza? A última doença. Opa, continuando, né? A última doença aqui, tá amarela, a gente vê que ela é causada também por um mosquito, tá bom? Que é o vetor da, aliás, desculpa, era o vetor da doença, tá? Esse é um mosquito do gênero Anopheles e era causado pelo protozoário, tá? Às vezes a gente acaba falando tanto que misturou um pouco. Causador dessas doenças, causador de todas essas doenças são protozoários, tá bom? Todos esses que a gente está falando aqui, de mosquito, do besouro, são os vetores da doença, tá bom? Então, esse aqui, mosquito do gênero Anopheles, é o causador da doença. Causador é o vetor, oh, meu Deus, é o vetor da doença. Causador é o protozoário, tá bom? Causador é o protozoário, ele é o vetor da doença. Então, vamos lá. Vai ver como a gente acaba se misturando, né? Mas o causador da doença é o protozoário, tá bom? Nesse caso, o protozoário do gênero Plasmodium, beleza? Então, aqui, normal, às vezes eu passo esse barulhozinho e eu paro, tá bom? Então, aqui é um ciclo de vida, né, de transmissão um pouco mais complexo, tá? Pra gente estudar, tá bom? Mas aqui, aproveitando logo a maneira de prevenção, tá bom? Ora, se o vetor da doença, né, se o vetor da doença é o mosquito, então a melhor maneira é você prevenir a picada desse mosquito, tá? Então, você vai ter aqui, no primeiro caso, que você vê, eliminação do criador do mosquito, então, nesse caso, tá? Evitar o acúmulo de água parada, e as outras medidas a gente já viu, tá? Proteger portas e janelas com tela, uso de inseticida, uso de rede, de cortinas, de cortinados, de véu. Esqueci de véu, nossa, do véu, famoso véu, tá bom? Então, aqui do lado, a gente tem a forma de transmissão. Vamos pegar aqui o mosquito aqui embaixo, tá? O mosquito aqui, que é o vetor da doença, ele está contaminado com o protozoário que vai causar a doença, do gênero Plasmodium, tá?
Só que esse protozoário está na forma contaminante, que você vai observar aqui e vai, dependendo da onde estiver, do que ele está fazendo, ele vai ter nomes específicos. Então, esse protozoário contaminante, você vai chamar de esporozoito. Bom, então tem aqui os esporozoitos, invade o fígado humano, tá? Então, tem o mosquito aqui, ó, mosquito transmite esporozoitos por meio da sucção salivar. Então, ele vai picar, agora não vai ser na fezes, né? Como era lá no barbeiro. Agora ele vai picar e através da sua saliva, tá? Ele vai infectar a pessoa com o protozoário, beleza? Então esse protozoário aqui vai invadir o fígado, tá bom? E no fígado, observem aí, no fígado ele vai ser transformado em merozoites. Esses merozoites eles invadem as hemácias, tá? Uma parte fica, só um minutinho, uma parte fica no fígado e outra já pode infectar as hemácias, tá? Os merozoites. Então, continuando aqui, os merozoites invadem as hemácias. Aqui na hemácia, observe o que vai acontecer. Na hemácia, os merozoites podem fazer duas coisas. Ou continuar se multiplicando, né? Vai se multiplicando, se dividindo. E quando tiver, aqui observa a célula com vários merozoites, ela vai romper essa hemácia para infectar outras hemácias, tá? Observação, quando acontece essa ruptura, tá? É onde vai acontecer os picos de febre, tá bom? Então, ao romper as hemácias, a reação do seu corpo, você tem a febre como resposta dessa ruptura das hemácias, tá bom? Então, vai aqui de novo, ó. Duas coisas que ele vai fazer. Ou ele vai se multiplicar, esses merozoides vão se multiplicar, posteriormente tem a ruptura das hemácias e liberação de merozoites, e esses merozoites, cada um vai afetar outras hemácias, tá bom? Ou então, esses merozoites aqui eles vão começar a se diferenciar. Observe aqui, ó. Eles vão se diferenciar, tá bom? Diferenciação do plasmódio nas hemácias, tá? Aliás, do plasmódio. Aqui é o protozoário, o gênero, tá bom? Então, o que vai acontecer? Né? Ele vai se diferenciar em masculino ou feminino. Quando acontece essa diferenciação, a gente vai chamar de meriatócito masculino, meriatócito feminino, beleza? Fosse masculino e feminino. Aí o que vai acontecer? Quando o vetor da doença, né, o mosquitinho, ele vier sugar o sangue novamente, ele vai sugar os dois meriatócitos, submeriatócito masculino e submeriatócito feminino. Então, aí, pronto, esses meriatócitos estão no interior do inseto. Lá no interior do inseto, tá? Lá no seu intestino, o que vai acontecer? Esse meriatócito feminino, masculino, vai se juntar com o meriatócito aqui feminino, vai se juntar com o meriatócito masculino. Juntou, tem a fecundação. Beleza? Um minutinho. Juntou, teve a fecundação. Quando fecundou, né, ele vai começar a se dividir e tem aqui a formação do zigoto. Beleza? O zigoto, ó, instala-se na parede estomacal do mosquito. Então, o zigoto aqui vai se instalar na parede estomacal do mosquito e sofre meiose. Quando ele sofre meiose, ele vai formar novamente o plasmódio infectante, que é o esporozoide. Então, sofreu meiose, está fixado na parede estomacal do mosquito, né? Sofrendo meiose. Então, forma quem? Os esporozoides. Esses esporozoides invadem a glândula salivar do mosquito. Então, tá lá na parede intestinal, sofreu meiose, forma um esporozoide. Eles saem e vão lá para a glândula salivar. Para quando o mosquito picar novamente outra pessoa, ele contaminar outra pessoa. Ele ser passado para outra pessoa e iniciar tudo de novo. Tá bom? Então, aqui você vê que tem mais etapas, né? Mais componentes aí. Beleza? Espero que tenha dado para entender essa partezinha. E interferência interna, né? Externa, na verdade, tinha nada. Que tava o silêncio, comecei a aula, começou a ter essa interferência externa, mas é assim mesmo, né? O importante é a tentativa. Próxima aula a gente volta para o nosso estúdio normal de novo. Beleza? Então aqui, para encerrar,
Vamos lá. Encerrando, temos os sintomas, tá bom? Tem febre alta, calafrios, tremores, sordidez, suor, tá bom? Dor de cabeça que pode ocorrer de forma cíclica, aliás, tá bom? Muitas pessoas, antes de apresentar essas manifestações mais características, sentem náuseas. Então, sente náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite, beleza? Então, essa era a aula sobre protozoários e as doenças humanas. Tá vendo que é uma aula assim que dá para você pegar a mesma distância, tá bom? Tivemos a interferência externa, mas eu acho que não atrapalhou. Dúvidas, vamos ter novamente, ó. Juro que essa aula é extremamente vazia. Eu acho que comecei a gravar, acho que o pessoal. Aí começou, né? Isso é certo. Mas enfim, uma aula mais descontraída um pouquinho para vocês aí, tá bom? Então, protozoário tratado por doenças humanas, dúvidas, pode mandar mensagem no WhatsApp e através do Google Sala de Aula, tá bom? Até a próxima aula, jovens.